Oi, gente, Rogério Maria Braga, programa Tudo Azul USA, hoje com uma entrevista fantástica. Nós estamos, nesse sábado, dia 18, na frente do Hotel de Celeste, onde a delegação do Cruzeiro está por aqui, e aí eu tive o prazer de convidar o Pedro Júnior, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, uma peça importantíssima na SAF do Cruzeiro. Já queria de antemão agradecer a Alexandre Matos, ao Bruno Faleiro por essa entrevista, e essa entrevista é possível graças à Adega Gaúcha, duas lojas aqui em Orlando, uma em Orlando, uma em Kissimmee e a outra lá em Hyannis, tá certo? Nós vamos começar então, eu vou trazer o nosso convidado, o nosso querido Pedro Júnior. Pedro, bom dia, amigo. Bom dia. Prazer estar aqui, viu? Olha, prazer todo meu. E, aliás, quando chego perto de vocês, esses agasalhos ficaram lindos, muito, muito legal. Bom, Pedro, eu queria falar da SAF Cruzeiro, né? E voltar um pouquinho no tempo. Acho que todos os cruzeirenses devem muito à coragem do Ronaldo, inicialmente, de buscar investir na SAF, mas ela tinha algumas características. Eu acho que, principalmente a recuperação judicial que ele fez, Gabriel Lima foi muito competente, pelo menos na visão que eu tenho, mas era um processo a longo prazo, não é isso? Sim. Lá você tinha competência, a gestão do Gabriel, tinha a parte da parceria com o Ronaldo Fenômeno, que é uma marca mundial, e acho que naquele momento de pré-falência do Cruzeiro, isso foi extremamente importante. E aí nós caminhamos. Chegou a SAF Pedro Lourenço. E é aí que eu quero realmente conversar com você. Como começou essa conversa na família de comprar o Cruzeiro? Então, primeiramente, um prazer estar aqui, né? Obrigado por esse espaço para a gente falar um pouquinho de Cruzeiro, falar um pouquinho de uma gestão nova, diferente. Com relação ao Cruzeiro, da compra da SAF na minha família, a gente está no Cruzeiro há mais de 20 anos, como patrocinador, como investidor. Nos momentos mais difíceis, a minha família já ajudava o Cruzeiro em vários aspectos, principalmente financeiro, através de patrocínios, através de empréstimos, através de vários outros fatores. E quando o Ronaldo adquiriu a SAF do clube, ele teve uma proximidade muito grande do meu pai, Pedro Lourenço. Eles ficaram amigos na gestão do Ronaldo, e quando o Ronaldo decidiu vender a SAF, a primeira pessoa que ele procurou foi a nossa família. Okay. E de prontidão a gente não teve como negar assim, né, um pedido tão grande do torcedor, né, que queria o Cruzeiro voltar a ser o Cruzeiro em outro nível, voltar o Cruzeiro a ser respeitado, ter o Cruzeiro lembrado no mundo inteiro, como hoje a gente está aqui hoje nos Estados Unidos, estamos trazendo a marca do Cruzeiro aqui novamente. E o Ronaldo fez essa proposta para o meu pai e a gente reuniu a família e fomos unânimes, né? É uma paixão que a gente tem pelo clube. Eu fui atleta do clube na geração de 2001 a 2003, nas categorias de base. Então, no futebol? No futebol. Você era centroavante? Não, eu era meio-campista. Meio-campista? Oh. Então eu tenho um laço muito grande com o Cruzeiro, né? Nós somos cruzeirenses desde criança e enfim, a gente não teve dúvida de pegar esse novo desafio, né? A gente vem do mundo corporativo para entrar no mundo do futebol, e o que nos levou a isso foi a paixão pelo clube, a paixão pelo Cruzeiro e essa vontade de resgatar essa alegria que o torcedor tanto faltava. Você é originário do supermercado BH na questão administrativa? Sim, eu trabalho, o supermercado BH hoje tem 28 anos, então eu tenho 25, 24 anos que eu trabalho na empresa, então estou desde o início, né, da fundação. Eu tô no início a gente ia com meio horário, que estudava, treinava e trabalhava, então eu estou inserido no processo dos supermercados há mais de 20 anos. A gente tem uma posição estratégica lá, cada filho tem a sua posição estratégica dentro da companhia, e para a gente assumir o Cruzeiro, a gente já tem uma experiência grande administrativa no mundo corporativo, então para a gente não foi nenhuma surpresa assim, pegar
o Cruzeiro na parte administrativa e no futebol. Pois é realmente essa coisa da história que vocês estão levando para frente. Eu falei com seu pai agora há pouco, e eu acredito que o Cruzeiro, aquele patamar que o Cruzeiro já teve lá atrás, vai ficar no passado, porque tem tudo para se atingir, e talvez de forma mais rápida, porque se nós colocarmos a administração que vocês fizeram no supermercado BH, quer dizer, 28, 29 anos no mercado. A primeira loja montada pelo seu pai, ele tinha 40 anos de idade. Hoje ele tem 69. Isso. É muito rápido chegar aonde vocês chegaram, o quinto maior varejista do Brasil, é muito rápido. E a gente vê o exemplo com o que vocês estão fazendo agora, não é? Trabalhando muito, dedicando muito, mas essa janela que vocês fizeram é mudando o Cruzeiro de água para o vinho. Hoje nós temos pelo menos 2 grandes jogadores em cada posição. Mas vamos deixar o futebol um pouquinho, porque eu quero de você a área administrativa e como você, porque vocês montaram a BPW Sports, né, da qual você faz parte, o seu irmão, o Bruno também, e o sócio do BH, o sócio do supermercado, que é o Valdir. Isso. Tá. Essa empresa foi montada e você ficou sendo o braço direito da família no Cruzeiro, e o irmão Bruno cuidando da parte administrativa. Isso, é isso? Comercial. Isso. Comercial. Isso. Algo que ele já faz no supermercado BH. Ele já faz no supermercado BH, hoje é o nosso diretor comercial do supermercado BH, e ele assumiu o comercial do Cruzeiro. Ok. Olha, com toda a experiência que você já tem, mas quando você vem para o mundo do futebol, envolve paixão, e aí entra a grande questão, a torcida, né? Eu acho que tem que existir realmente uma grande confiança, né? Porque você poderia, pensando teoricamente, até colocar em risco o sucesso do supermercado BH. Agora, o sucesso do Cruzeiro, o supermercado BH também, está tudo ligado. Está tudo né? ligado, isso. Mas a responsabilidade sua é maior. Essa é uma responsabilidade grande, né? Uma responsabilidade um pouco diferente do mundo corporativo, né? Que no Cruzeiro a gente lida com paixão, com amor, né? Então é uma responsabilidade maior, assim, a gente tem uma responsabilidade com 12 milhões de torcedores, para a gente entregar ali o máximo no nosso dia a dia, para ter um clube competitivo, para ter um clube saudável administrativamente, né? A gente quer tornar o Cruzeiro autossustentável em alguns anos, o mais rápido possível. A gente sabe que o trabalho é longo, o Cruzeiro tem uma dívida grande que está sendo feita a recuperação judicial, então está sendo pagos todos os dividendos em dia, mas é um trabalho longo, um trabalho de sanar dívidas, de equalizar o clube, e também o outro trabalho de reforçar o elenco, trazer jogadores de alto calibre para a gente fazer essa junção, né, perfeita, né, tanto administrativamente como na parte de futebol. E a gente está se dando muito bem porque a gente está fazendo teoricamente, a mesma administração do supermercado. O supermercado, a gente é uma grande família, trabalha com uma empresa familiar, uma empresa que tem um DNA familiar, de cuidar das pessoas, de ter as pessoas mais próximas, de ter um olhar diferente para as pessoas. E a gente está levando essa administração também para o Cruzeiro, trazendo um ambiente mais familiar, um ambiente mais enxuto, com menos quantidade e mais qualidade no trabalho, um trabalho mais assertivo, um trabalho mais humano. E é isso que a gente está levando do mundo corporativo para o futebol. Pois é, isso é interessante porque, na realidade, o mundo do futebol, e principalmente os clubes como associação, não tem dono, não é? Não dói no bolso de ninguém, como não doeu no bolso dos irresponsáveis que levaram o Cruzeiro a essa situação. Como é você chegando no Cruzeiro, vindo de uma empresa como o Supermercado BH? Isso é bem visível, vocês conseguiram já fazer cortes significativos, enxugar e ao mesmo tempo tornar tudo mais competitivo, tudo mais competente da parte de vocês? Sim, porque a gente tem uma expertise no mundo corporativo, né? Hoje a nossa empresa tem 40 mil funcionários, então a gente tem
tem um senso de discernimento mais assertivo e mais interessante na parte de liderança. Então, a gente conseguiu trazer essa filosofia para dentro do Cruzeiro, conseguimos enxugar um pouco a máquina, e hoje a gente tem um quadro de funcionários administrativamente muito interessante, bem mais enxuto do que quando a gente chegou, mas não por a outra administração estava errada ou a nossa é certa, é porque é filosofia de trabalho. Sim. Então, a nossa filosofia é um pouco diferente da filosofia que estava no clube. Então, a gente conseguiu agregar essas pessoas em menor quantidade, mas com maior valor e com maior interesse de trabalho, de fazer o bem pelo clube, de fazer o Cruzeiro grande novamente. Então, esse foi o espírito que a gente trouxe da parte corporativa para o futebol. Pois é, gente, eu estou falando aqui com o Pedro Júnior, que é o vice-presidente do Cruzeiro, vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Pedro, sem ter que irmos falarmos de valores de investimentos, porque está claro que vocês têm um objetivo e vão investir o que é necessário para terem sucesso nessa operação. Mas o Cruzeiro aumentou bem já o seu faturamento em relação a anos anteriores. Você já tem uma noção de um ponto de equilíbrio que o clube tem que alcançar em termos de faturamento? Porque, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, quando a parte das despesas chega num certo momento que se aumenta bem o faturamento, ela já não tem o peso significativo Sim. que tinha com um faturamento muito mais Sim. baixo. É isso? Isso. Então, vocês têm uma expectativa desse faturamento, não sei se podemos falar de valores, de algo estimado que o Cruzeiro precisa buscar como faturamento para achar, nesse primeiro momento, um certo equilíbrio? Hoje, para a gente ter um equilíbrio financeiro no clube em relação a receitas e despesas, a gente tem que melhorar muito as nossas receitas para a gente ter um equilíbrio financeiro. Falar de valores é muito relativo pelo grau de investimento que a gente vai fazer no clube. Então, quanto Sim. mais a gente investe, mais receita a gente espera, Isso, né? Então, assim, não é que a gente está gastando, a gente está investindo no clube para a gente ter no futuro, a longo prazo, ou médio a longo prazo, a gente ter o retorno que a gente espera. A gente espera que o Cruzeiro seja autossustentável, que a gente não precisa fazer mais aportes financeiros em médio e longo prazo, para que o Cruzeiro se torne autossustentável, com mais patrocínio, com mais visibilidade na sua camisa, nas suas mídias sociais, para a gente conseguir conquistar mais títulos e a gente aumentando mais receitas gradativo. A gente não fala em valores, porque a gente nesse momento, a gente já tem o nosso aporte financeiro já programado. Desde quando a gente assumiu o Cruzeiro, a gente assumiu bem ciente do que a gente deveria investir nesse primeiro momento, num segundo momento, para o Cruzeiro se tornar autossustentável, curto, médio, longo prazo. A gente tem algumas metas a ser batidas, mas a gente vai conseguir isso conquistando títulos, conquistando mais visibilidade, vaga na Copa Libertadores, e aí a gente consegue mais patrocínios, mais investimentos. Aliás, você já tem conseguido trazer do varejo patrocinadores para o Cruzeiro, né? Quer dizer, a influência de vocês. A gente tem uma influência grande no mercado, né? Então a gente consegue, com mais agilidade, sim, angariar mais patrocinadores que querem estar na marca do Cruzeiro, querem vincular a marca Cruzeiro, porque hoje o Cruzeiro ele tem um potencial imenso, né? Tanto para qualquer empresa que quiser investir no clube. A gente tem uma administração muito pontual e muito firme, e tomadas de decisões muito rápidas. Então a gente tem pouca burocracia no clube, então é mais fácil uma empresa quiser investir no clube, vai ter o seu retorno de mídia e todos os retornos que a gente acordar. Olha, uma outra questão que eu acho que é importante é quando a gente fala na questão da competência, quer dizer, a visão que vocês tiveram de montar essa estrutura que você está dizendo em termos de planejamento, e também o fato de buscar um cara que conhece tudo do mercado de futebol, o Alexandre Matos. Eu entrevistei o Alexandre há uns 3 anos atrás, ele fazendo um ano sabático aqui, se preparando
para virar um CEO, vocês foram no cara certo, né? A primeira coisa que a gente adquiriu a SAF foi trazer um especialista de futebol. E para a gente, o especialista é o Alexandre Matos, que é amigo da família há muitos anos, é uma pessoa que a gente confia, que tem um potencial imenso, uma capacidade incrível no mercado de futebol. E hoje ele engloba uma função ainda maior, né? Que não é só o futebol, ele é um CEO do clube, então ele se preparou, é um cara da nossa confiança e tem total competência para gerar esse clube junto com a nossa experiência na parte administrativa, ele com a sua experiência notória no futebol, que é indiscutível. Então acho que é o casamento perfeito aí para longos anos. Aliás, ele disse que está aprendendo demais com vocês. Sim, realmente. é uma troca, né? Uma troca de Bom, experiência. o Faleiro já está assim para que eu termine a entrevista. Imagino, está tudo corrido, daqui a pouco tem um jogo do Cruzeiro. Eu queria saber de você, para fechar, a experiência de ter vindo para os Estados Unidos. Foi um investimento, Sim, não é? sim. Nesses dias, você circulando em Tampa, agora aqui em Orlando, e algo que é visível, a felicidade dos jogadores. Porra, a gente viu a relação dos jogadores, parece que eles estão juntos há muito tempo. Vocês estão felizes com esse investimento que foi feito de vir para os Estados Unidos? Muito, muito feliz. A gente sai daqui muito satisfeito com tudo que a gente planejou. A gente queria fazer, geralmente, essa integração mesmo dos jogadores. O intuito da pré-temporada ser fora do Brasil é para os jogadores ficarem mais juntos, estão aqui convivendo todos os dias aqui, nesses longos dias aqui. Como a gente reformulou muito o elenco, então a gente precisava dessa interação, e aqui está sendo perfeito. Temos condições de trabalho incríveis, que não temos no Brasil, temos toda a infraestrutura, tanto de campo, academia, conseguimos fazer vários amistosos com São Paulo, hoje vamos fazer o Clássico, então para a gente está sendo um investimento, vai valer a pena pelo que a gente está percebendo aí de todos os profissionais que trabalham no clube, e a gente está sentindo um grupo bem mais unido, bem mais próximo do que a gente espera. Logo que vamos começar agora os campeonatos e vamos ver no final do ano se deu certo. Vai dar certo, e só te sugeriria, eu sei que você tem uma equipe excelente na questão do sócio-torcedor, tem números, tem um trabalho desenvolvido por um economista chamado Álvaro Lima. Ele faz parte da prefeitura de Boston, Massachusetts. Ele tem números excelentes de brasileiros aqui nos Estados Unidos. É impressionante. Você balança a árvore por esses Estados Unidos afora, cai um brasileiro. E esse brasileiro, Pedro, a parte sensacional é que ele precisa de pouco, e vocês têm esse pouco em grande quantidade, que é carinho, para se tornarem sócios torcedores aqui. Não precisa de muita coisa, eu sei que vocês tentaram o stream, aquela coisa era uma boa ideia, mas há maneiras de fazer esse trabalho aqui nos Estados Unidos e essas pessoas aderirem, com detalhe, $6, né? E o torcedor daqui, ele não depende do resultado de campo, tanto quanto os que estão lá. Ele quer um agrado para poder estar com o clube. Vamos trabalhar. Carinho. Pode deixar. Tá pode bom? Deixar. Obrigado. Meu amigo, obrigado. Desculpa, eu acabo me estendendo mais. Eu falei já fez umas 3 vezes, mas eu tenho que agradecer muito feliz. E agora vou poder relaxar, tomar um chopinho à tarde e curtindo uma vitória do Cruzeiro sobre o Atlético. Aí arrasa o dia, não é isso? Isso aí, muito obrigado. Obrigado, meu Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu programa. Parabéns por levar a marca Cruzeiro pelos Estados Unidos. A gente que agradece o carinho que você tem pelo clube. Sim, eu vou pedir autorização a vocês mais na frente, com um projeto que de repente eu envelopo o carro. Legal. Então vou fazer muita farra por aí divulgando o Cruzeiro. Obrigado. Rogério Magalhães Braga, sou do programa Tudo Azul USA. Tá. Tudo é azul na minha vida. E tem um Moro Home chamado Tudo Azul Moro. E daqui a pouco eu vou fazer uma entrevista com o Pedro Júnior. Muito obrigado. Eu posso falar para Pedro Júnior? Você dá uma palavrinha só para o programa Tudo Azul USA? Olha, gente, olha com quem nós estamos aqui. Pedro Lourenço. É graças a esse homem que o Cruzeiro vai se tornando a melhor evento de SAF no Brasil. Pedrinho, você tem uma missão
Eu não esqueço a história que você contou há pouco, dizendo, numa entrevista, dizendo que você ia para o Mineirão a pé, porque você queria chegar no Mineirão, além do ingresso, você queria ter uma reserva para o famoso tropeiro ali. Então, eu guardo muito isso que você disse, porque isso é paixão. Acho que a SAF do Cruzeiro está juntando competência, investimento e paixão. E essa paixão é que está realmente fazendo o Cruzeiro galgar e rápido, né? A coisa deu uma mudada grande. Eu queria que você falasse lá do programa Tudo Azul e USA. Você tem uma responsabilidade muito grande, né, amigo? Bom dia, né, o nosso seu programa, todo o nosso ouvinte, né, e realmente a nossa responsabilidade, eu já sabia, né, que não era fácil, e o que você estava falando é pura verdade, né, e eu tinha que escolher. Era isso mesmo? Era verdade. Você caminhava quantos quilômetros? Eu morava ali no lado do EPI, ali daria uns 8 quilômetros mesmo. Do EPI até lá, acho que era isso. Mas se eu fosse de ônibus, eu não tinha dinheiro para comer. Então a gente tinha que revezar, né? Quando arrumava um patrocínio para pagar, era melhor, né? Sempre tinha, às vezes eu tinha condição de ir. Quando eu fui para Belo Horizonte novo, né? E muito sem instrução, a vida não foi fácil, mas o Cruzeiro, o cara me perguntou, não, eu já nasci cruzeirense, eu não nasci vendo outro time, ou para mudar depois, eu já nasci Cruzeiro, então eu nunca vi outro time para mim ter para mudar, não, eu já nasci Cruzeiro e a responsabilidade é muito grande, as coisas não é fácil, nós temos 12 milhões de torcedor, né, mas eu tô feliz, né, eu vi que tudo esse momento foi um momento de Deus, né? Chegou na minha vida. Eu já quis ser presidente do Cruzeiro há 10, 15 anos atrás, eles não deixaram, né? Quando você entra numa tria, naquela coisa de gestor, naquele período complicado do Cruzeiro, você ajudou, mas esse foi o melhor momento agora, Sim. né, amigo? Deixa eu te perguntar, desculpa te tomar muito tempo, mas eu vivo nos Estados Unidos há 25 anos, amigo, e a gente vê o povão, gente chegando, viajando 20 horas, dirigindo para chegar e assistir o Cruzeiro. Do outro lado, gente que não pode ir ao Brasil. Então, esse cara está aqui e tem o seu filho sendo criado aqui e ele quer passar para o filho essa origem de cruzeirense. Então a gente vê muita gente emocionada. Por isso, o que vocês estão fazendo é um presente para todos que estão aqui nos Estados Unidos. Mas eu vou bater um papo depois com o Pedro Júnior, porque acho que tem uma missão muito importante, ele, o seu filho Bruno, nesse comando da estratégia que você traçou. Isso eu falei. É um prazer. Estou acompanhando você. Ele tem uma responsabilidade muito grande. E você já tinha sugerido ele mais atrás, naquela época das corrupções do Cruzeiro. Como está o Pedro Júnior hoje para ser o vice-presidente de futebol? Ele é um empresário preparado para essa missão? Olha, ele talvez seja mais preparado que eu, sabe? Ele tá bem, ele gosta do que faz, né? É dedicado e fala pouco, né? Toda pessoa que fala pouco, Observa muito. observa muito. Aí eu já falo até demais, né? Então, mas o meu sonho do Cruzeiro era voltar ao Cruzeiro, essa alegria que o Cruzeiro tem, né? Devolver o clube para a torcida, né? Para o novo torcedor. E a gente não é dono do Cruzeiro, a gente está lá administrando, né? Dono assim, mas o Cruzeiro é da nação azul. A minha preocupação era devolver o Cruzeiro para a torcida do Cruzeiro. E isso, foi em maio, nós pegamos, nós estamos, já conseguimos atingir isso, né? Levar as famílias, porque lá nós somos uma família, né? Eu, como tenho 3 filhos, então eu ponho todos os 3 no O negócio. mais novo está em qual lado? Ele está cuidando aí ele é primeiro ano, o João Pedro. Ele está cuidando mais na parte do falido aí, da TV, Cruzeiro. E a gente vai devagarzinho, porque o meu intuito é, dentro dos 8 anos, pagar essa conta que o Cruzeiro deve, né? E os meninos já estão mais preparados para eles tocar. Eu não vou para o Cruzeiro para vender.
comprar no Cruzeiro, por exemplo, como negócio é um péssimo negócio. Eu fiz um péssimo como negócio, né? Mas eu comprei uma coisa, eu comprei uma paixão, e a paixão não tem preço. Mas você vai transformar, porque quando eu vejo a sua história no supermercado BH, você adquire a primeira loja, aquela história de você passar por um processo difícil, chegou com 18 anos em Belo Horizonte, foi ter a primeira loja com 40 anos, e amigo, você está com quantos anos? 69? 69. Tá. Nesse tempo, 29 anos, você ter desenvolvido esse império que você desenvolveu com muito trabalho, eu acho que o que é de toda essa experiência, toda essa bagagem, você vai conseguir isso no Cruzeiro, e por isso que eu falo muito da SAF do Cruzeiro hoje, porque você agrega a competência, investimento, e aí a paixão é o que difere o Cruzeiro das outras SAF. A paixão é necessário, porque é ela que move esse povo. Esse povo está aqui desde de cedo, o estádio hoje vai estar lotado. Nós temos 2.200.000 brasileiros no solo América. É muita gente que vem, e a grande maioria mineiros. E vou te dizer, e esses cruzeirenses podem até falar, a grande maioria cruzeirenses. E sabe o que eles fazem? Afeto, isso você sabe dar, porque você veio do chão de quadra. Essa é a minha preocupação, né? A minha preocupação é com isso. Para todo mundo igual, todo torcedor para mim, o que eu posso falar, eu falo com todo mundo. E eu venho de um mundo bem diferente de muitos, de outro setor da economia, de outros, agora nós falamos de futebol. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Todo mundo, nós somos todos iguais, nós somos seres humanos iguais. Aí você tem uma responsabilidade maior do que os outros, né? Aí eu vou cobrar do cara para responsabilidade. Mas a minha aproximação com o torcedor é verdadeira. Eu tenho o maior respeito. Eu fico admirado. Nós estávamos lá no Paraguai. Vem gente de tudo quanto é uns países do mundo para ver um jogo, né? Aí você vai lá ver o jogo, ver que você precisa de mais alguma coisa para você disputar de volta igual, né? Aí é que a gente entra e dorme pouco e preocupado, que eu sou um torcedor, né? Então, eu não tenho interesse em nada que para desviar alguma coisa, fazer alguma coisa com o Cruzeiro. Quando pelo contrário, né? Só colocar porque é de fazer. Então, nisso a torcida pode ficar tranquilo que e eu tenho um respeito enorme, o torcedor sabe disso. Eu ando para todo lado, não tem segurança, eu vou, eu converso com todo mundo, porque a torcida sabe que eu sou um torcedor e eu nunca vou fazer nada que vai desapontar. É lógico que um jogador, um técnico, sempre tem as preferências, e nem a gente também tem a preferência, mas a gente também não consegue mandar tudo, né? Não tem como. Mas a gente tenta fazer o melhor. Nós trouxemos agora grandes jogadores, né? Igual tá aí o Fabrício. A gente acha o que precisa, a gente estão trazendo, e a gente espera que o Cruzeiro volte, né, o que era antes, que nessa época era Mineirão, né, ia a pé, não tinha dinheiro, ônibus lotado, mas a torcida vibrante. E hoje, né, quando nós pegamos o Cruzeiro, o portão da Toca da Raposa trancado, não entra ninguém, só entra os funcionários, os jogadores. E isso, a primeira coisa que eu fiz foi destrancar o portão. Você destrancou aqui no hotel. Isso é impossível em outras vindas. E eu tenho que pensar mais no jogador, que eles têm que olhar, você tem música, são mais tranquilos, né, tá no meio de todo mundo. O jogador, eles têm que sentir o que a torcida sente, que anda 1.000, 2.000 quilômetros para ver um jogador que eles gostam, e às vezes as direções dos clubes não deixam, o jogador também não quer. Então a gente tem que, dentro da medida do possível, e abrindo isso, e a gente ficar mais próximo, né? E eu tenho uma relação ótima com a imprensa, muito boa com a imprensa. E eu não vejo a imprensa muito time como problema, eu vejo como solução para nós, né? Tem os maus, todo o segmento da nossa sociedade tem, né? Tem aqueles que falam que não deve. Tem uma coisa, e eu vou te liberar logo, porque daqui a pouco você vai fazer alguma coisa aí, um pepinho, onde você não devia. Você estava caminhando pro banheiro. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você demonstra com toda essa paixão pelo Cruzeiro, e é recíproco, porque tem algo que eu tenho visto e conversado com as pessoas,
que há um carinho tão grande com você que as pessoas estão preocupadas até com os investimentos do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro começa a sondar um jogador e aparece as cifras, o futebol virou uma loucura, né? As pessoas começam a preocupar com a sua grana, a zelar pelo seu dinheiro, porque acreditam que você vai levar ao Cruzeiro, não no espaço que ele já teve, muito maior, amigo. O que vocês fizeram desde maio para cá, essa contratação, essa janela agora, vocês transformaram o Cruzeiro num dos times que vai brigar por tudo esse ano, tá? Eu queria te agradecer, meu querido, Obrigado. e ser mais simpático pessoalmente do que pela televisão. Obrigado a vocês. E obrigado por cuidar, falar tão bem, cuidar da nossa torcida aqui fora e em Recife, se for no Brasil, as portas estão abertas para você. E o Cruzeiro é isso aí, o Cruzeiro é nosso, é do povo, não é meu, não é seu, não é do Pedro, é nosso, né? Então, eu quero, quando eu partir dessa aqui, eu quero deixar o Cruzeiro bem saneado, com meus filhos tocando e é mais aberto a conversa, aberto não é trancar uma porta, é igual o supermercado é aberto, né? Torcida da população para comprar. Então, Mas uma coisa está ligada com a outra, né? O que você faz hoje no Cruzeiro beneficia o supermercado BH. Não que você faça, está foi ligado. intencionado. Aliás, eu tenho um tubo azul móvel, Moro Home, que eu circulo com ele nos Estados Unidos contando história. Depois vou até conversar com o Faleiro, porque eu tenho uma intenção, lógico, com a autorização do Cruzeiro, de envelocar o carro. Onde eu for, é o Cruzeiro que eu estou levando, tipo aquilo que vocês fizeram lá em Belo Horizonte. E é algo que eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Isso é tranquilo, gente. É igual, por exemplo, quando definimos esse agasalho, esse uniforme, Aliás, colhido. ficou bonito, mas tá faltando alguma coisa, não tá? Mais identificação que é então, só que já estava feito e esse é um ano antes, dias. Agora, por exemplo, nós estamos aqui nos Estados Unidos, porque deu o Cruzeiro Esporte Clube. Eu falei agora. Entendeu? Então nós temos que divulgar nossa marca forte é o Cruzeiro. Lógico, bonita, raposinha, mas aqui nós estamos aqui na América, então tem muita gente que não sabe quem é. Então, essa marca Cruzeiro, nós temos que definir, lógico, vamos fazer a camisa estrela solta ali, linda, mas nós temos que definir o Cruzeiro, o escudo, a camisa, o escudo Cruzeiro Esporte Clube, nós temos que levar isso para o mundo. Né? Você vê agora que a produção desse lugar, desse clube, nós fomos notícia no jornal do mundo, né? Que o Cruzeiro entrar no campeonato para não cair, né? Então, agora eles têm que fazer dentro do campo, né? Agora eles vão dar devido. Mas não vai dar ali. Agora, sabe qual é uma coisa boa dessa coisinha? Eu tenho, infelizmente, um monte de amigo atleticano. Não pela amizade, a amizade é ótima, mas são atleticanos. E às vezes você vai numa festa e não dá para ir com a camisa do Cruzeiro. Eu estou matando os meus amigos porque eu vou com a minha camisa só com a raposinha e discreto e ninguém pode falar nada. E eles ainda tiram foto abraçado com a camisa do Cruzeiro. Legal isso. Obrigado. Abraço, amigo. Abraço. Muito prazer falar com vocês e que muito amor dos povos aqui dos Estados Unidos. Que Deus te proteja.